Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team. E hoje eu quero conversar com você sobre, inclusive, um artigo que eu me baseei do Pablo Stanley. Não sei se você conhece, vale a pena. Ilustrador, designer, autor, cara fera, eu gosto dele. E ele traz uma coisa que pode ser polêmica, tá? Já tô trazendo aqui para você que pode ser, que é o tal do Vibe Shift. Sim. O que isso significa? Que a conversa saiu do Figma. Você já tem notado esse tipo de movimento? Não. Se não, comece a perceber porque vai acontecer. Se sim, beleza. Você talvez entenda então um pouco sobre o que eu vou falar aqui. E que por que pode ser polêmica? Porque eu vou falar que o código, segundo o artigo, virou o novo Canvas do designer. Não é Canvas a ferramenta Canva, Canvas nossa área de trabalho mesmo. E aí você fala, meu Deus, como assim o código é o nosso novo Canvas de trabalho? Então significa que eu vou ter que aprender a codar? Não. Não é virar dev. Não é sobre isso. Mas é, na real, nós começarmos a trabalhar de uma maneira diferente. É a gente começar a parar de trabalhar como pessoas de design de intenção e começar a virar pessoas de design de evidências, de coisa rodando de verdade, de coisa funcionando. Porque a gente começa, a partir de agora, a enxergar uma mudança de valor, inclusive uma mudança de valor de design, uma mudança de valor de produto, o que nos leva a uma mudança de valor de tecnologia. Mas então não se esqueça, se inscreve no canal, já dá like no vídeo, não tem problema, e vamos para a vinheta. O que significa esse valor mudar para nós, pessoas de design? Você pode construir o seu arquivo do Figma o mais organizado possível, o mais belo possível, o mais handofiável, criei uma palavra nova agora, né? Possível. Não, o handoff aqui vai estar excelente, eu vou entregar para os developers e eles vão entender tudo. Eu vou usar os MCPs, o Red for Dev vai estar pronto dentro do Figma, ok. Não. Não é mais daqui em diante sobre isso, e o que o Pablo Stanley traz é exatamente essa visão. Porque de agora em diante a gente vai começar a trabalhar num olhar de muito mais comportamento real, o que funciona no produto mesmo. E aí vale um grande parênteses aqui para eu explicar uma coisa. Eu sempre enxerguei, não sei vocês, polos diferentes quando a gente fala sobre design. Eu vou até tirar o fone aqui para ficar mais claro. Porque, ok, quando a gente está trabalhando dentro de uma grande empresa, uma empresona que tem um design system, consolidado não, mas tem um design system onde todo mundo se baseia, usa, dentro de guidelines, padrões, e o produto já tem um tempo, já está rodando, já está funcionando, não tem muito o que elaborar. Vamos pegar aqui aplicativos de banco. Pô, eles é uma funcionalidade nova, correspondente a alguma coisa que o Banco Central disse, é uma estrutura que muda um pouco o comportamento, melhora a experiência, mas são movimentos muito baixos no ponteiro. E aí um exemplo até para a gente ter um olhar assim. Anos atrás, quando surgiu o Nubank, por exemplo, ele veio com uma pegada que ele quebrou completamente o comportamento das caixas padrões que os bancos seguiam. Era pequeno, quis arrojar, quis trazer uma expressão de design diferente. Beleza. Cresceu, virou um monstro. O que acontece? Todos os outros bancos também caminharam para seguir seus padrões puxados pelo Nubank, e hoje parece que o design do Nubank virou meio standard de quase todos os outros bancos que se dizem mais modernos, mas as mudanças de agora em diante são mínimas, entende? E dentro de empresas como essas, eu vejo que a automação, como a gente está falando aqui nesse vídeo, inclusive, ela é cada vez mais presente, porque você não tem muito a expressão. Você tem a estrutura que deve ser mantida e, como eu falei, pequenas alterações de rota, de funcionalidade e de experiência acontecem, nada radical. Do outro lado, nós temos estúdios, nós temos freelancers, nós temos empresas que não têm o mesmo tamanho dessas que eu citei, mas que ainda podem quebrar e trazer a expressão.
serem arrojadas, trazer um design que muda completamente aquilo que a gente está acostumado a ver como design. Por quê? Porque possibilita para essas empresas fazerem isso. E essas empresas, elas vão romper, porque elas não precisam da automação, porque o designer ainda vai estar ali, desenhando dentro do seu canvas de design, e não de código. A gente até vai enxergar assim código, a IA aparecendo. Você pega ali os projetos da Working Co. É isso, por exemplo. Você tem ali ainda uma ousadia, né? Você vê uma ousadia, mas não significa que é menos tecnológico, menos avançado. Não. Mas são ousados. Por quê? Porque podem. E porque seus clientes querem. Diferente de empresas que é mais truncado a coisa. Então, isso sempre existiu. Mas eu acho que mais do que nunca é mais evidente agora a gente enxergar esses polos de trabalhos de design. Ou seja, é o design mudando. Ele é mutável. Né? Então, ele é se transformando para mais braços, para mais branches dentro da sua possibilidade. Inclusive, se você quiser, eu vou até gravar um vídeo que vou falar sobre isso, que eu me inspirei no artigo do Renan. Renan, eu falei que eu ia me inspirar e ia copiar a sua ideia, que é muito bom. E no vídeo, se você falar, eu quero esse vídeo, eu gravo e eu dou o link do artigo do Renan, que é sobre o design delivery e o design à la carte. Sensacional. Quando ele me falou isso, eu falei, cara, que ideia genial que você teve, escreveu isso. Eu adorei a expressão design à la carte e design de delivery. É o fast food ou delivery? Agora eu fiquei na dúvida, mas não importa, a lógica é sensacional, eu amei. Então, se você quiser eu gravo sobre isso, porque eu quero explicar exatamente essa polarização ou essas, né, esses novos braços do design, essas, né, novas possibilidades. Fecha parênteses. Quando a gente olha, então, para esse design que está buscando cada vez mais automação e vai precisar de pessoas de design que olham muito mais para essa possibilidade mais ampla e usam da IA como sua ferramenta, que é muito mais código do que desenho mesmo, porque o desenho ele já vai sair de alguma forma através do código, a gente enxerga 3 terrenos. Esse universo. 3 terrenos, que para mim é muito claro que o primeiro terreno é o terreno da exploração, é onde o Figma está, é onde a gente rascunha, onde a gente desenha, onde a gente tem o nosso playground de design. Aí surge um segundo terreno, que é a arena, que eu dei esse nome, quis dar esse nome, que para mim ali, agora, nesse terreno, a gente tem o comportamento, que vem de design, e a gente tem o código, que vem de engenharia e desenvolvimento. Só que nesse terreno agora a gente tem a prova de realidade. É onde a gente enxerga o produto funcionando mesmo, onde eu não tenho variações que acontecem inclusive no handoff de design para código, para engenharia, para desenvolvimento. Pega aí, eu já vou passar um exercício para você fazer, mas ele tem um terceiro terreno, que é um terreno onde a gente tem uma visão de sistema, de governança, que é onde a gente tem ali a verdade versionada do produto. O ponto é que a gente agora vê que o centro de gravidade do que a gente sempre trabalhou com o produto mudou. Agora o centro de gravidade está nessa arena, onde tem o comportamento e o código, onde designers podem desenvolver e desenvolvedores podem fazer design. E não tem mais ruído de comunicação e de entrega. E aí você tem que se perguntar em que terreno eu estou atuando e como eu estou fazendo ou como eu posso fazer para estar nesse terreno número 2 em contextos de empresas que precisam disso. Fica aí o ponto. Então, um exemplo, abre o seu último arquivo de Figma, de projeto que você fez, a última tela que você fez, e pega ele e pega o produto real que você trabalha. O que você desenhou e o que você trabalha e compara. Website, aplicativo. E olhando e comparando os dois, tenta encontrar 3 diferenças. Uma diferença de interação, uma diferença de espaçamento, de grid, e alguma coisa, uma diferença de regra de lógica, que você tinha pensado numa coisa e foi transformada em outra. Tenta comparar os dois e encontrar esses 3. E aí você se pergunte, por que está diferente?
por que que a minha decisão foi consertada ou alterada? Por quê? Por que que tá diferente? Foi feito para sobrevivência? Foi feito porque era melhor? Por causa de infra? Porque eu faltei com uma comunicação? Porque entenderam errado do lado de lá? Ou me ignoraram? E se você não sabe disso, você está pagando o imposto de tradução. Por quê? Porque alguém está não entendendo o que você está fazendo. Ou não querendo entender. E isso é um ponto muito importante, porque essa ideia do vibe shift é exatamente para acabar com essa falta de entendimento, esse gap, essa diferença, porque é o que eu falei até agora, as coisas agora podem virar uma só. E dentro dessa nova possibilidade de atuação é onde você pode desenhar exatamente aquilo que você pensou e que vai estar na mão do usuário. Assim como que para o developer também. Então, olha como a gente redesenha o papel, redesenha a atuação, redesenha o processo, redesenha a comunicação, e você precisa entender muito bem como e onde atuar de agora em diante. Tudo isso para te falar isso. Esse vibe shift, eu acho que é muito importante a gente estar atentos e atentas, porque o código, sim, pode virar nosso novo desafio de trabalho, sem precisar codar nada. O que é mais interessante ainda. O que você acha? Se inscreve no canal. Se você gostou, dá like no vídeo. Se você não gostou, dá like no vídeo mesmo assim. Compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.